Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que fica bem na encruzilhada entre filosofia, política e teologia. Nesta nossa análise, vamos dar uma olhada em uma crítica sob uma perspectiva teológica cristã de uma das ideias mais influentes dos últimos séculos, o materialismo histórico. Para começar, é bom a gente entender que estamos lidando com um verdadeiro choque de visões de mundo. De um lado, uma filosofia que tenta explicar toda a realidade por meio de fatores materiais. Do outro, uma fé que é baseada no transcendente. E aqui a gente chega na pergunta central que o material de origem busca responder. Afinal, o cristianismo também dá muita ênfase ao cuidado com os mais necessitados. Então, onde é que está o ponto de conflito? Qual é o problema? A distinção fundamental, segundo a fonte que estamos analisando, está na origem e no método da mudança. A visão cristã aposta numa transformação que vem de dentro, voluntária, que nasce no coração. Já a proposta comunista, como está descrita aqui no texto, foca numa reestruturação que vem de fora, imposta. Basicamente, é uma disputa entre o coração e o sistema. Certo, então vamos entender melhor essa primeira visão de mundo que está no centro do debate. O que é exatamente o materialismo histórico de acordo com essa análise? Falando de um jeito bem direto, é a ideia de que a base de tudo na sociedade é a economia. Para essa filosofia, o jeito que uma sociedade produz e distribui as coisas materiais é o que vai definir a sua política, a sua cultura e até a sua religião. A economia seria, então, o verdadeiro motor da história. E olha só que interessante. Para essa teoria toda se sustentar, a fonte aponta 3 pilares. O primeiro é a luta de classes, que vê a história como um eterno campo de batalha econômico. Depois vem o materialismo dialético, a ideia de que a realidade é só matéria e energia em conflito constante, sem espaço nenhum para o espiritual. E por fim, uma visão ateísta, que enxerga a religião como uma mera ferramenta de controle social. E agora, vamos para o outro lado desse debate para ver o contraste. O material de origem apresenta uma perspectiva bíblica que oferece um olhar completamente diferente sobre riqueza, pobreza e a própria natureza humana. Começando lá no Antigo Testamento, a gente tem essa oração de Agur. A preocupação dele não é com o dinheiro em si, mas com a autossuficiência que a riqueza pode trazer. O medo é que ter muito acabe levando a pessoa a esquecer de Deus. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala algo parecido, mas com um foco um pouquinho diferente. Ele fala de autarqueia, que é uma espécie de contentamento interno, que não depende do que acontece do lado de fora. O perigo para ele não é ter coisas, mas o desejo desenfreado de ter. Esse quadro aqui resume muito bem como os dois textos conversam. Enquanto Agur se preocupa com o equilíbrio para não pecar, Paulo foca na liberdade interior para não ser escravo dos desejos. Mas, no fim das contas, a conclusão é a mesma. A saúde espiritual corre perigo quando a vida se resume a acumular bens. A partir daqui, a análise começa a apontar o que ela chama de contradições internas da própria filosofia materialista. São pontos onde, segundo a fonte, a lógica do materialismo acaba brigando consigo mesma. A fonte identifica 7 áreas principais onde essa tensão acontece. São questionamentos sobre como uma visão de mundo que é puramente material consegue explicar experiências humanas que parecem ir muito além da matéria. Vamos dar uma olhada em cada uma para entender melhor o argumento. A primeira contradição apontada é a da moralidade. A pergunta que fica no ar é: se somos só um monte de átomos em movimento, de onde vêm as noções de certo e errado, de justiça? A matéria, sozinha, não cria valores morais. A segunda tem a ver com a própria racionalidade. E aqui o argumento é um paradoxo. O materialismo usa a razão para se defender. Mas se a razão é só o resultado de processos químicos cegos no cérebro, por que a gente deveria confiar nela? Em seguida, a consciência. Coisas como amor, culpa, esperança, tudo isso é muito real para nós. Mas a fonte argumenta que o materialismo fica sem uma boa explicação de como processos puramente físicos poderiam criar essa realidade que a gente sente por dentro. E as outras 4 contradições seguem essa mesma linha de raciocínio. Olha só, a primeira é sobre o propósito. Poxa, se o universo não tem propósito nenhum, por que todo mundo busca um?
Depois, a dignidade. Se somos só animais evoluídos, de onde vem a ideia de que todo ser humano tem um valor único e direitos iguais? A terceira questiona a liberdade. Se nossas ações são só química cerebral, como podemos falar em livre-arbítrio e responsabilidade moral? E por último, a esperança. Como a gente encontra esperança num universo que teoricamente caminha para o nada? De acordo com a análise, essas experiências tão humanas não se encaixam muito bem numa visão de mundo que é só matéria. Então, o ponto central aqui é que a gente está diante de duas maneiras completamente diferentes de enxergar a realidade. Vamos resumir as diferenças fundamentais que essa análise apresenta. Esse quadro resume tudo de uma forma bem clara. Para a visão bíblica, o ser humano é espiritual. O problema é o pecado no coração, e a solução é a transformação interna. Já para a visão materialista, o ser humano é biológico. O problema está nas estruturas sociais, e a solução é mudar essas estruturas. E aqui está a tese central da fonte. Ela afirma que problemas sociais como a injustiça e a opressão são, na verdade, sintomas de uma condição espiritual mais profunda. Mudar as estruturas por fora, sem tratar da questão por dentro, seria insuficiente, segundo essa visão. Essa passagem é usada para ilustrar o que a fonte chama de uma batalha de ideias. As filosofias que excluem Deus são vistas como fortalezas, barreiras intelectuais que precisam ser desconstruídas pela verdade. A ideia não é atacar a razão, mas o uso da razão como uma espécie de arma contra o Criador. E para fechar, a análise nos deixa com essa pergunta provocadora. É um convite para a gente refletir sobre onde nasce a mudança de verdade, a mudança que dura. A resposta, de acordo com a perspectiva que a gente explorou hoje, estaria na transformação do coração humano. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!